Caros amigos, como sempre, muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Vou responder uma pergunta, vou pedir para vocês bastante atenção, porque às vezes a gente está assistindo ligado a várias coisas e esse é um tema que tem que ter um pouquinho de atenção, tá bom? Perguntou esse amigo nosso. Você fala que os ajustes melhoram tudo, inclusive nos harmônicos. Que tipo de harmônico você está dizendo? Excelente pergunta, tá bom? Como sempre, antes de iniciar, alguns lembretes, tá bom? Eu sei que quem acompanha a gente faz um bom tempo já ouviu falar várias vezes isso, mas eu preciso passar esses recados. Você pode nos enviar seu instrumento para fazer o ajuste de onde você estiver. Basta entrar em contato aqui pela descrição no WhatsApp e eu vou te explicar todos os detalhes para você nos enviar o instrumento. Eu faço o ajuste, te faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio novamente. Ou seja, de onde você estiver no Brasil e no mundo, você pode ter o seu instrumento ajustado e sonorizado aqui pelo Ateliê Canroyan. As tecnologias nos propiciam coisas tão boas, né? Temos que aproveitar. Bom, vamos lá. Eu sempre disse que quando você ajusta o instrumento, você vai ganhar tempo. Porque o instrumento bem ajustado é mais fácil de você tocá-lo. Quando ele é mais fácil de ser tocado, o que acontece? Você às vezes precisa investir menos horas naquele instrumento, né? Antes de entrar no tema, eu lembro que eu já fazia, para vocês verem como ajuste sempre foi uma coisa complexa. Eu já fazia aula com um professor alemão, que era aluno do Mstislav Shostakovich, né? Ele era chefe de naipe dos violoncelos da USESP. Hoje ele está, salvo erro, na Sinfônica da Áustria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? O nível da aula é um nível profissional alto, certo? Salvo erro, ele tinha na época 3 ou 4 alunos no Brasil. E aí, o que acontece? E tinha alguns estudos que eu tinha uma dificuldade de tocar e ele sempre, né, falando aquele português quadrado, Felipe, cuidado, não está bom nesta trecho. E aí, certa vez ele não estava com o violoncelo dele, ele foi fazer no meu violoncelo. Mas é impossível ele de tocar, por quê? O cavalete estava alto, e isso já estava na ULM, o espelho estava empenado, ele, nem eu consigo. Ou seja, eu ficava horas ali naquele trecho. Eu peguei o violoncelo dele, que violoncelo, esse é meu sonho, o violoncelo daquele violoncelo final do século XVIII. Tô falando, nossa, como sai fácil, né? Ou seja, eu não precisei nem estudar, eu toquei ali na hora, tá? Que era um estudo de Popper, os violoncelistas vão saber do que eu tô falando. Fiz ali na hora, fácil assim. Ou seja, nesse caso, a culpa não era minha, era do instrumento. Ou seja, o ajuste te ajuda a desenvolver melhor de tudo. Voltando para cá, quando eu falo que os ajustes melhoram a qualidade do instrumento, eu pergunto ele, eu falo melhor nos harmônicos, eu pergunto ele quais harmônicos. Antes de eu falar quais harmônicos, eu vou igualar os níveis falando dos harmônicos, tá bom? Embora eles sejam no fundo a mesma coisa, mas para a gente entender. Ele pergunta se é a da série harmônica ou se é os harmônicos flageolet. Vamos falar primeiro dos flageolet. Flageolet, que é em francês, nos harmônicos, é quando você tange aqui a corda com o dedo, mas você não encosta a corda no espelho, você só apoia. Existem os harmônicos naturais e artificiais. Eu estou falando dos harmônicos naturais. Algumas notas, né, você vai ter o harmônico ali e aquele som que a gente fala que é flautado. Tudo bem que flautado também pode ser feito no arco. Então você tem aquele efeito como se fosse uma flauta tocando, né? Estes são os harmônicos. Ou são os caprichos de Paganini, que tem vários trechos que eles tocam em harmônico, né? Que o Paganini escreveu. Aí ele pergunta, é este harmônico que melhora ou o harmônico da série harmônica? O que é o harmônico da série harmônica? Vamos lá, né? A série harmônica, quando você toca uma nota, né, isso é física, você toca a nota, ela vai vibrar, certo? Entre o ponto A e o ponto B. Ela vibra. Vídeos mais antigos aqui que eu falo da série harmônica, tem uma super aula de série harmônica aqui que eu fiz, que eu mostro na lousa, inclusive, tá bom? Assistam lá. A nota vibra. Pitágoras fez esse estudo, tá bom? Mas não foi Pitágoras, enfim, mas vamos partir desse princípio só para não entrar na discussão, não é isso que eu estou discutindo aqui.
Quando essa nota vibra, querendo você ou não, a metade dela também vibra em paralelo, gerando o quê? Uma nota dentro dela. Isso é real, isso existe. Tá? Quando você gera essa nota, que é uma oitava acima, você tem duas notas soando ali. Querendo você ou não, eu estou resumindo, a terça parte da corda vibra em paralelo, gerando uma quinta acima. Querendo você ou não, a quarta parte da corda vibra também, gerando uma outra oitava. E isso vai ao infinito, tá bom? Os aparelhos captam, normalmente um ouvido bem treinado capta entre o quarto, quinto, sexto harmônico, se o lugar for muito bem preparado acusticamente. Ou seja, toda nota tem uma série harmônica. Tanto é que é muito comum nas provas de universidade, eu preparava meus alunos para isso, na época que eu dava aula de teoria musical avançada, para escrever a série harmônica em cada nota. Ou seja, era muito comum colocar assim, clave de sol, clave de Fá, clave de sol e uma nota, que é a nota real. Todas são reais, na verdade, mas usa-se muito esse termo. E aí, o que acontece? Escreva a série harmônica até o 24º harmônico baseado nesta nota, tá? E aí você escrevendo. Então, eu ensinava meus alunos a escreverem isso. Ou seja, todas as notas têm os harmônicos dentro de si, ali, tá bom? Todas as notas. Ah, se eu tocar um Dó, o Dó3, né? Aqui, depois tocar um Mi e um Sol, essa tríade maior aí, cada uma tem uma série harmônica? Sim, cada uma tem uma série harmônica. Tanto é que em harmonia existe um estudo da falsa dissonância da segunda inversão, que os harmônicos lá se colidem de algumas notas porque eles não se combinam, tá bom? Então o que acaba acontecendo? Na verdade não é falsa dissonância, ela é real, porque os harmônicos são reais. Ou seja, isso é a série harmônica. Eu fiz um resumão, tá lá o vídeo para quem quiser acompanhar. Ateliê Canroyan, série harmônica. Assista lá. E aí um inscrito nosso, esse amigo nosso, perguntou: a série harmônica ou o flageolet, quando você fala que o ajuste melhora os harmônicos, qual deles você está se referindo? Estou me referindo aos dois, tá bom? Ou seja, o ajuste vai melhorar tanto a qualidade dos flageolets quanto da série harmônica, tá? Mas a série harmônica é um assunto extremamente complexo, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado, porque ele não é um assunto assim tão simples de entender, tá bom? Acompanhem lá os vídeos, vocês vão entender melhor. Inclusive existem, aí eu não sei como que anda essa pesquisa, mas muitos estudos falando da série harmônica inferior, né? Mas a série harmônica superior, ela é uma realidade, tá bom? Inclusive existem notas que o nosso sistema não representa a nota real da série harmônica, tá? Por isso que os intervalos têm os seus nomes, alguns maiores e menores, outros justos. Por exemplo, você não fala oitava maior, você fala uma oitava justa. O que é uma oitava? Também tem uma aula minha aqui sobre intervalos. E intervalo é a distância entre os sons. Por exemplo, isso tem que saber, tá? Violino, viola e violoncelo, as cordas vibram em intervalos de quinta. Por exemplo, violino, sol, ré. Sol, conta-se a primeira nota, sempre. Sol, lá, si, do, ré. Uma quinta justa. Ré, mi, fá, sol, lá. Lá, si, do, ré, mi. As cordas do violino são afinadas em intervalos de quinta, tá bom? Ou seja, tudo isso, quando você ajusta, ajuda o seu instrumento a soar melhor, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha gostado e que eu tenha conseguido explicar. Mais uma vez, lembrando, pode nos enviar o seu instrumento para ajuste do Brasil todo, basta entrar em contato aqui embaixo pelo WhatsApp. Muito obrigado por nos acompanhar.